Existe aqui algo, eu me refiro a esse padrão desconexo de pensamento interno, rápido e acelerado que temos dentro de cada um de nós. É assim que o pensamento se move dentro de nós, de uma forma desconexa, desproposital, não razoável, não lógica, algo completamente sem sentido. É um movimento interno de pensamento desnecessário acontecendo dentro das nossas cabeças. É assim que a mente está funcionando. Isso se torna, dentro de cada um de nós, fator de estresse, de ansiedade, de temor. Os diversos medos que nós temos são oriundos desta condição interna. Além da depressão e de diversos quadros psicológicos de sofrimento em nós. Assim como a presença da própria depressão. Portanto, quando você pergunta o que fazer no quadro de depressão, o que fazer? Nós queremos soluções, imediatas soluções, para problemas que o pensamento está produzindo em nós. Mas nós não nos damos conta de como a mente funciona no dia a dia. Não só para lidar com o quadro de depressão, mas todos os diversos quadros nesse histórico de sofrimento psicológico que, como seres humanos, nós estamos vivendo há milênios. Como podemos tratar isso? Como podemos lidar com isso? Como podemos compreender isso? Nós não conseguimos olhar diretamente para o movimento interno em nós, que é o movimento da mente, que é o movimento da consciência. Assim, nós não nos conhecemos, apenas estamos reagindo de uma forma mecânica, automática, inconsciente, dentro de estados como esses. O que é que de verdade nos falta? O que nos falta é a ciência da verdade sobre o eu, sobre a pessoa que nós somos. Não há clareza, lucidez, verdade em nosso estado interno mental. O pensamento em nós está produzindo quadros de projeção de dor para uma entidade presente, que é a pessoa, que eu sou. Mas aqui estamos diante de uma ilusão, porque não há este eu sou. Não há esta pessoa. É a presença do pensamento trazendo suas representações mentais, seus quadros de lembrança, de memória, produzindo um sentimento que é uma sensação juntamente com esses pensamentos. Isso atinge alguém.
atinge esse mim, esse eu. Observe, aqui estamos já nesta fala com você, examinando isso, investigando isso. Nós precisamos saber a verdade sobre isso. E a verdade nos liberta da ilusão. Da ilusão de que há alguém aqui presente para a depressão, para o medo, para a dor da solidão, para os conflitos diversos em razão desta inquietude. E é esse movimento de pensamento repetitivo, continuado, negativo, dentro de nós. Quando você me dá um elogio, internamente, meu estado muda. Quando você me elogia, você me atinge. Esse eu atingido aqui, este mim, atingido pelo elogio, é uma imagem que o pensamento construiu aqui sobre quem eu sou. É essa imagem que sente o prazer. É ela que se sente especial quando é elogiada. Essa imagem sou eu. Mas o que eu sou? Uma imagem? Um pensamento? Uma formulação mental? É isso que eu sou? Observe que é assim que nós nos vemos, como uma imagem. A pessoa que eu sou é alguém que fica feliz quando é elogiado, que fica triste quando falam mal dela, que quando somos ofendidos, quando ela se vê ofendida, ela fica com raiva. Assim são as nossas respostas para o momento presente. Em razão de um estímulo, de um desafio externo, dado a esta figura. Essa figura é a pessoa. Essa figura é a imagem que o pensamento estabeleceu aqui. Não há qualquer verdade nisso. É apenas uma construção do pensamento. Algo que vez após vez aparece, se posicionando dentro das relações. Nós não estamos lidando com a vida. Nós estamos lidando com a mente. E com as suas criações. Com as suas imaginações. E o que é a mente? A mente é um conjunto de memórias, de lembranças. São as recordações que temos dentro de cada um de nós. É a presença de experiências registradas em nós. Algo que representa o que já foi, o que já aconteceu. Portanto, o passado. Portanto, a pessoa que eu sou é apenas o passado. A sua fala dirigida a mim é uma fala que se dirige a alguém que você acredita. Eu sou. Assim, eu sou alguém. Esse alguém que eu acredito ser. E estou lidando também com alguém, que é alguém que eu acredito que é você. Assim são as nossas relações. Eu tenho chamado isso de relacionamentos, porque envolve a presença
de memórias, de lembranças. É uma espécie de jogo jogado pelo pensamento. O pensamento é o elemento principal nesse jogo. Não há alguém nesse jogo. É a presença do pensamento construindo as pessoas, construindo os relacionamentos. O contato com a vida é um contato de relação. Nós estamos em relação com tudo. Mas isso é algo diferente daquilo que o pensamento está estabelecendo no seu jogo. O que nós temos no jogo do pensamento são relacionamentos entre pessoas, entre a pessoa que eu sou e a vida, entre a pessoa que eu sou e o futuro, e o passado, e as situações, e os acontecimentos, e aos sentimentos, e as emoções, e assim por diante. É a presença do pensamento, a presença desta pessoa em um jogo de relacionamento. Nós substituímos a relação na vida, a verdade da relação com a vida, por relacionamentos estabelecidos pelo pensamento. Essa é a pessoa no relacionamento com o outro, com as situações, com a vida. Nós desconhecemos a beleza de um encontro real com a relação com ele, com ela, com a relação com as situações, com os acontecimentos, a relação com o viver, o morrer, a relação com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, a relação com a ação. Então, nós temos a vida aqui em um sonho imaginário, onde há esse existir de alguém nos relacionamentos diversos que ele tem com o mundo à sua volta, com a vida à sua volta. Essa é uma condição psicológica de desordem, de confusão, de sofrimento, de problemas. E nós temos a vida como de fato ela é, mas não entramos em contato com ela, porque não há uma relação. É muito simples isso. O modo como você olha para as pessoas é a partir do pensamento que você tem. Isso é muito básico. Você não está vendo ela, você está vendo o que pode ver ali, dele ou dela. O que você pode ver dele ou dela é a imagem que você mesmo estabeleceu como uma crença que você aceita sobre ele ou ela. Esse é o seu julgamento, a sua avaliação, o seu conceito, o seu preconceito. Essa é a sua acepção de pessoa. Nós vivemos nesta acepção de pessoas, porque vivemos no julgamento, na avaliação, na crença do mundo à nossa volta. Estamos vivendo uma vida centrada no ego, e, portanto, uma vida isolacionista, porque não há um contato real com a vida real. Não há um contato verdadeiro com a realidade da vida. O contato é dentro de uma abstração mental, de um modelo psíquico do existir do eu, do existir da pessoa. Por que é que tocamos na importância do despertar da consciência?
Porque aquilo que conhecemos por consciência é o jogo do pensamento. Do que é que você tem consciência? Você tem consciência do que a mente lhe diz. E o que a mente lhe diz se firma em conhecimentos. Esses conhecimentos são lembranças, pensamentos. Essa é a forma como estamos lidando com a vida, a partir do pensamento, e não dentro da realidade. Aqui, o despertar da consciência é o fim do sonho da consciência mental. É o fim da condição desse jogo que o pensamento estabeleceu em nós para a particular vida do ego. Esse é o despertar da consciência. Portanto, quando você vem e diz: o que devo fazer quanto à depressão? Qualquer movimento que você faça a partir do pensamento estará dentro do jogo. Aqui nós precisamos acordar. Acordar é sair do jogo, é sair da mente, é se livrar de todos esses quadros internos psicológicos de desordem, criado pelo pensamento, sustentado pela ilusão da mente, pela ilusão desta consciência que nós conhecemos. Isso requer a presença de um aprender sobre nós mesmos. Isso requer uma atenção sobre o movimento do pensamento. Requer o fim desta inconsciência, porque esse é o movimento do pensamento. Ele é um movimento inconsciente. Ele é um movimento mecânico. Ele é um movimento sem ciência. Não há ciência, não há consciência. É a presença da inconsciência, a presença do jogo. Portanto, aqui, olhar para o pensamento, olhar para o sentimento, olhar para a emoção, olhar para ele ou ela e ficar ciente do jogo, olhar para a vida, olhar para as situações surgindo e ficar ciente do jogo. É tomar ciência dessa cortina, que é o modo como o pensamento interpreta, avalia, como ele faz a leitura de tudo isso. Então, quando temos essa atenção, temos a presença do aprender sobre nós mesmos. Esse aprender sobre nós mesmos, esse aprender sobre o autoconhecimento, é o fim para o elemento que vive na continuidade do pensamento, que é o eu, a pessoa, o ego. Quando há essa atenção, esse olhar, essa percepção pura, esse olhar direto, essa clareza, é o fim da confusão interna, de toda essa maculação de pensamento, de movimento interno, de reações que vêm do passado, de reações de memórias, de lembranças. Então nós temos aqui no momento um contato com a vida, sem o passado. É quando o seu contato com ele ou ela não é mais um contato entre pessoas. O seu olhar para ele ou ela é um olhar livre da imagem que você tem sobre si mesmo. É quando você pode olhar para ele ou ela dentro de um olhar de pura inteligência, sabedoria, compreensão, porque você não olha a partir da memória.
Não olhe a partir do passado. Você não carrega expectativas sobre ele ou ela. Então, nesse momento, há uma aproximação da vida sem o eu, sem o ego. É quando, sem a autoimagem, você pode lidar com o momento presente. Não só com as pessoas à sua volta, mas como o mundo à sua volta. No entanto, sem a ideia de alguém ali presente, a partir de uma projeção de pensamento em você. Portanto, é a presença do autoconhecimento o que lhe aproxima da ciência da meditação. Portanto, o que é meditação? Qual é a verdade sobre a meditação? O que está presente quando o passado não está? Quando o pensamento não está? Quando o jogo de memórias, de lembranças, neste autocentramento, nesse isolacionismo, que é o sentido do ego, aí, quando isso não está mais presente, o que é esse contato com o momento? É a presença da meditação. A meditação, o que é? É a ciência que revela a verdade divina. A verdade deste momento é a realidade deste ser. Nessa direta relação com tudo, sem qualquer separação. Assim, a resposta para a pergunta como encontrar Deus, a resposta para isso está dentro dessa visão, deste perceber, desse olhar para o momento presente, sem o passado. A arte que revela a verdade de Deus é a arte da meditação. É fundamental a vida, como ela de fato é. Ela é aquilo que se revela quando a ilusão não está mais presente. Quando o sofrimento não está mais presente. Quando o medo não está mais presente. Quando a ignorância não está mais presente. Isso só desaparece quando a mente, em seu velho movimento de inconsciência, de mecanicidade, não mais atua, não mais está presente em razão do seu velho movimento. É o movimento do pensamento que coloca você como alguém, como uma pessoa, que se projeta para o futuro, para no futuro realizar algo, em razão de um nível de insatisfação que está presente aqui, nesse momento. A insatisfação desse momento é em razão da presença do pensamento e, portanto, da presença do passado. Quando eliminamos o passado, eliminamos o futuro. O futuro para ser amado, o futuro para ser feliz, o futuro para encontrar Deus, o futuro para viver em sabedoria, em liberdade, em completude. Não há tal coisa como o futuro quando o passado termina. É quando aqui, no momento presente, se revela a realidade de Deus.
Esse é o real encontro com Deus. Não é alguém tendo um encontro. Não é a pessoa presente, o eu presente. É a realidade da vida aqui. Nesta relação, nesse contato, nessa comunhão com o momento presente. Não há qualquer separação entre a realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira, e a realidade de Deus se revelando aqui e agora. Essa revelação, na relação com tudo à nossa volta, é a presença da vida. Nós precisamos descobrir a ciência que revela essa verdade. Essa verdade e a ciência, ela se autorrevela aqui e agora. Ela se faz descobrir, ela se faz notória, ela se mostra, ela se apresenta. Quando nos aproximamos de nós mesmos para aprender como a mente funciona, como o pensamento funciona em nós, como ocorrem os sentimentos, as emoções, as sensações, as percepções. Então fica claro algo além da mente, além do eu, além do ego. Essa é a realidade do momento presente. Essa é a realidade da vida. Assim, a simplicidade dessa descoberta da ciência da meditação não é algo que você realiza por uma técnica, por uma prática, se envolvendo com algum sistema, com alguma fórmula, com algum exercício de respiração, de repetição de mantras, ou algo do tipo. É uma descoberta que se realiza aqui, que se mostra aqui, quando nos aproximamos do olhar para aquilo que se passa conosco neste momento. Portanto, tudo que precisamos para nos livrarmos da depressão, do medo, da ansiedade, ou de qualquer um desses quadros internos de desordem psicológica, de desordem emocional, tudo que nós precisamos é o fim para essa mente que nós conhecemos dentro do jogo, que é o jogo do pensamento. E tudo acontece de uma forma natural quando começamos a olhar nossas reações diante de um pensamento, ou emoção, ou percepção, ou sensação. Basta o olhar. É o olhar que torna possível a presença da meditação de uma forma natural, sem alguém no envolvimento, sem alguém na prática. A verdade da meditação é a meditação sem o meditador. A verdade sobre o autoconhecimento é que o aprender aqui não é adquirir conhecimento sobre si mesmo, mas é alcançar uma visão no compreender nossas relações.
dentro do contato com ele ou ela, soltando naturalmente a ilusão da visão dos relacionamentos, que antes se assentavam no modelo do pensamento. Trazer atenção para esse momento é se colocar numa relação com a vida, com o outro e consigo mesmo, sem a ideia de um elemento presente que se separa. Então, nós temos o fim da continuidade do eu. Esse é o contato, essa é a comunhão, essa é a visão da vida como ela é. Então se revela a felicidade, se revela o amor, se revela a sabedoria, se revela a inteligência, se revela a liberdade de lidar com o momento presente sem conflito, sem desordem, sem sofrimento. Portanto, o que temos dito para você aqui, estamos sugerindo para você é: olhe para o momento. Descubra o que é olhar sem o observador. Descubra o que é perceber sem o percebedor. Descubra o que é a presença do pensamento sem o pensador, do sentimento sem alguém para se envolver com isso. Então se revela a aproximação do aprender sobre nós mesmos. Então se revela a arte que revela a verdade divina, que revela a verdade sobre Deus, que é a arte da meditação. A presença do espaço novo de quietude, de silêncio, de liberdade, de inteligência. É o que temos quando a presença da meditação está aqui. É o que nós estamos trabalhando com você aqui nesses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui um comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A meditação é esse olhar que desfaz essa ilusão. Porque é um olhar sem o observador. Aqui entramos já na meditação. Como realizar eu e o